Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e nesse vídeo eu vou falar sobre a leitura conjunta do mês de outubro com os meus amigos booktubers, o sensacional A Morte de Olivier Becaille, de Émile Zola. Os espectadores aqui do canal já sabem que eu faço parte de um grupo de leitura coletiva junto com o Francis Marcos Oliveira, do canal Universo Particular, a Alê Docena, do canal Portão Literário, e a Leila Cardoso, do canal Livros e Scrap, em que todos os meses um de nós escolhe um livro e todos fazem a leitura e depois a gente vem aqui, né, nos respectivos canais fazer a resenha, trazer a experiência de leitura para vocês. E nesse mês de outubro, infelizmente, a Leila Cardoso não gravou o vídeo. Ela até fez a leitura, mas por motivos pessoais ela não pôde gravar o vídeo, então só vai ter nos canais do Frank e da Ale. Já convido vocês desde de antemão para assistirem, tá? Vou deixar, como sempre, os links aí embaixo. Esse livro foi escolhido pelo Frank, é um livro bem curtinho, assim, semi-desconhecido, do Émile Zola, esse grande nome da literatura francesa, da literatura mundial, autor de obras fantásticas como Germinal, A Besta Humana, Thérèse Racan, Naná e várias outras obras aí menos conhecidas. Esse livrinho traz 3 histórias do Zola, que alguns consideram contos, outros consideram novelas. Eu acho que não chega a ser uma novela, né? Para mim, eu prefiro considerar assim, contos um pouquinho maiores. Além do ano da publicação, eu descobri praticamente nada sobre essas obras, né? Não sei nem se elas foram lançadas diretamente em livro ou, como costumava ser na época, em revistas ou jornais, se foram publicadas juntas. Eu acredito que não, porque os anos de lançamento são diferentes. Provavelmente tem alguma coisa em francês, mas o meu conhecimento de francês não dá para fazer essas pesquisas. Então eu vou falar realmente só sobre a minha experiência com a leitura desses 3 contos. A primeira história é A Morte de Olivier Becaille, publicada em 1884, em que um jovem casal, em início de vida e passando por algumas dificuldades financeiras, resolve se mudar para Paris e, recém-chegados à cidade, ainda sem conhecer ninguém, né, eles alugam um pequeno apartamento. Só que logo nessa primeira noite em que eles estão na cidade, ainda sem conhecer ninguém, nada, ele tem um ataque de catalepsia, eu acho que é esse o nome da doença, e que ele fica completamente imóvel, paralisado, e é dado como morto. A esposa dele fica desesperada, né, pede ajuda lá da senhoria, da dona do apartamento em que eles estão morando, que chama o médico. O próprio médico, após uma análise bem superficial, declara que realmente o Olivier está morto, e a senhoria então indica um jovem lá para tratar dos trâmites lá do velório, né, do sepultamento. A esposa dele, então, que não tem conhecimento nenhum de nada, está transtornada com a situação, fica à mercê dessas 2 pessoas. E o Olivier ali deitado, ouvindo tudo, mas completamente imóvel, sem poder tomar nenhuma atitude. Todos os preparativos são feitos e ele é efetivamente enterrado, e a gente acompanha toda essa agonia dele, tanto na expectativa de que vá ser enterrado, durante o enterro em si, o que acontece com ele debaixo da terra. Essa situação do ser enterrado vivo era muito mais comum no início do século XIX do que é hoje em dia, né? Que é quase que impossível que isso aconteça. Inclusive, outros escritores já tinham escrito a respeito, sendo o mais famoso o Edgar Allan Poe, no conto O Enterro Prematuro, de 1844, em que ele narra exatamente a mesma situação. Só que aqui o Zola não tem aquela pegada gótica do terror que o Poe quer passar nos seus escritos, né? Aquela agonia. A gente até sente aquela agonia dele, do enterro dele, de toda a situação que ele está presenciando, mas é tudo colocado de uma forma bem mais serena e mais racional. Mas o que eu achei mais interessante aqui nesse conto foi que o Zola ele não focou no terror do ser enterrado vivo, e sim no que aconteceu depois que o Olivier conseguiu sair da sepultura. Sim,
Desculpe se vocês considerarem spoiler, mas ele consegue sair, e a partir daí é que a vida dele começa a tomar um rumo diferente. E a gente fica se questionando o que a gente faria se estivesse nessa situação. A gente saindo dali, conseguindo ressuscitar, digamos assim, mas estando morto para toda a sociedade, o que a gente faria quando saísse dali? Retomaria a nossa vida, procuraria o marido, a esposa, né, os familiares, retomaria a vida do ponto em que parou, ou a gente usaria isso como ponto de partida para uma situação totalmente nova, para uma vida totalmente nova e como uma pessoa nova, né? Então esse é o questionamento principal que eu acho que o Zola quis deixar aqui para a gente. E o final do livro eu achei surpreendente. O Olivier, pelo menos na minha opinião, seguiu por um caminho inesperado e ele tomou atitudes ali que seriam longe das atitudes que a maioria das pessoas acredito que tomariam numa situação dessa, né? Então eu gostei muito do conto, excelente, vale a pena ser lido. O próximo conto do livro é Nantas, de 1878. E que é a história de um jovem de Marsella que ele tem uma força de viver e uma vontade de vencer na vida muito grande, uma persistência assim, realmente fora do normal. Ele vai passando por diversos reveses aí na história, e quando ele já está finalmente desesperançado de tudo, pensando em suicídio, ele recebe uma proposta bastante diferente, né? Bastante inusitada. Ele é procurado por uma moça que está querendo ajudar uma jovem que engravidou de um homem casado, e então ela propõe a ele que se case com essa moça para que ela possa ter um pai para o filho, né? No caso, ele assumiria a paternidade da criança e ficaria tudo bem. Ele conseguiria, com isso, recuperar a honra perdida da donzela. Ele, a princípio, questiona a moralidade disso, mas como ele não tem mais nada a perder, e ele então se convence de que é o melhor que ele tem a fazer. E é ali a possibilidade que ele tem de conseguir, já que a moça é muito rica e tem uma família extremamente influente e bem posicionada. Só que o Nantas ele não tem a pretensão de enriquecer às costas da moça, né? Às custas da riqueza dela. Ele realmente começa a batalhar, a trabalhar duro, e ele consegue conquistar a sua própria fortuna. Depois que ele conquistou tudo que ele tinha na vida, ele percebe que a única coisa que ele não conquistou ainda, que ele não conseguiu nesses anos todos, foi o amor da esposa. Ela é inflexível, ela realmente não quer saber dele, é uma personagem bastante forte e bastante independente, até bem diferente, né, das personagens femininas da época, né, que é aí uma das características do naturalismo, é essa independência feminina nas obras dessa época, né, que começaram a mostrar essas mulheres com atitudes bem mais independentes em relação ao que a sociedade esperava delas. Esse conto ele não tem nada assim de angustiante, ele realmente foca nessa situação da ambição e é bastante interessante. Eu achei dos três do livro o mais fraco, mas nem por isso ele deixa de ser bom. Também gostei muito dessa história. O terceiro conto do livro é A Inundação, de 1880, e esse realmente ele é bastante angustiante. Ele consegue ser ainda mais angustiante do que o primeiro conto. Ele é baseado num fato real que aconteceu em Toulouse, na cidade do interior da França, em 1875, em que, inesperadamente, numa época de tempo bom, o rio subiu e saiu do seu leito, causando uma destruição imensa na região. E a história conta aqui a vida de um senhor já idoso, já na faixa dos 70 para 80 anos, que é o Louis, e ele conta como ele foi afortunado pela vida em todos os sentidos, porque ele sempre trabalhou muito, ele conquistou ali o status de um dos maiores fazendeiros da região,
e tem uma família também grande e muito feliz. Eles têm uma união, ele frisa no início da história, a união, a camaradagem que existe, não só entre os membros diretos ali da família, né, com a irmã, com o irmão, mas também com os filhos, com os maridos e esposas dos filhos, os netos. Ele narra então de uma forma muito bonita até toda essa felicidade que ele tinha, que do nada, de uma hora para outra, é tudo tirado dele com essa inundação do rio. Eles então conseguem fugir dessa inundação, chegar na sua casa, que é uma casa resistente, tem 2 andares, então eles se refugiam logo no segundo andar e ficam esperando ali a água baixar, que eles acreditam que não vai levar muito tempo. Só que a situação vai num crescendo de agonia cada vez maior, as águas só vão subindo, subindo, e eles ali percebendo que eles não vão ser salvos, porque provavelmente a aldeia mais próxima de onde poderiam vir os barqueiros para ajudá-los, provavelmente já foi até inundada antes, né, porque essa ficava numa região mais alta. Então eles começam a pesquisar ali nas redondezas quais seriam as possibilidades de fuga deles. E eles decidem que o mais viável ali seria alcançarem o teto da igreja, que é mais alta. E então o conto avança nesse sentido, né? Mostrando as tentativas que eles fazem, alguns com sucesso, outras não, para se salvar. É um conto realmente magnífico. Ele consegue passar toda aquela situação mesmo do desespero. Então a gente vê nesses 3 contos do livro situações completamente diferentes, mas que em todas elas o ser humano está indefeso diante de uma força maior. Por mais bem situado, bem colocado, poderoso que ele seja, ele sempre tem alguma coisa que pode destruir toda aquela solidez que ele acredita que tem ao seu redor. E isso daí é uma situação bastante interessante para a gente pensar, né? Porque muitas vezes a gente vive como se realmente nós fôssemos indestrutíveis e imortais. Então vale muito a pena dar uma conferida nesse livrinho, A Morte de Olivier Becoy. Então, muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem uma curtida, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, divulguem para os seus amigos nas redes sociais e não deixem de assistir os vídeos dos canais dos colegas que também fizeram a resenha. Os links estão aí embaixo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau para vocês.